Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim e a todos os ministros e a todos os irmãos que nesta ocasião me escutam através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países e os que estarão também depois lendo, nesta ocasião, esta pequena conversa de hoje, sábado, 15 de fevereiro deste ano 2025. Nos diz, no livro de Gênesis, no capítulo 14, versículo 17 ao 20, nos diz: depois que Abrão voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. A encarnação da palavra nos filhos de Deus. Podem sentar os que estão em pé, queiram ter a bondade. Nos diz na mensagem, Deus prolongando sua paciência, que foi pregado em 5 de março de 2001, em Jacareí, Brasil. Nos diz o doutor William Souto Santiago, diz: recordem que Gabriel, Miguel e Elohim tinham se materializado. Deus tinha criado um corpo físico para Gabriel, outro para Miguel e outro para si mesmo. Portanto, eram 3 homens, 3 varões, os que estavam ali presentes comendo com Abraão. Para poder comer, tinham que ter um corpo físico. Na mensagem, quem é este Melquisedeque? Na página 24 nos diz o reverendo William Branham: desde a 23 embaixo, vamos a 23, diz: agora notem, havia 3 deles juntos, mas quando Abraão se encontrou com os 3, ele disse: meu senhor. Mas quando Ló, lá em Sodoma, 2 deles desceram lá, e Ló viu 2 deles vindo, e ele disse: meus senhores, vem. O que acontecia? Em primeiro lugar, Ló não era profeta. Isso é correto. Aí escreve da dispensação da promessa é igual a Abraão foi o mensageiro. Nem era o mensageiro. Assim que ele não tinha nenhuma revelação dele. É exatamente correto. Agora vejam o que lemos ontem, nessa porção onde o irmão Branham nos diz que quando lhe apareceram Elohim, Gabriel e Miguel a Abraão, ele o chamou meu senhor. Agora vejam aqui Ló o chama meus senhores. Ele diz com S minúsculo. Aí na porção que nós lemos ontem, agora continua dizendo aqui, ou podia chamá-los senhores, uma dezena deles. Ele escreve aí em cima, Ló. Ele ainda podia dizer senhores, mas não importava quantos Abraão viu, ainda foi um senhor. Aí está Deus. Este é o Melquisedeque. Notem que depois de que a batalha tinha acabado, e aí ele escreve em cima, depois da batalha das eras,
Ou seja, depois da dispensação da graça, é que aparece Melquisedeque. Notem que depois de que a batalha tinha acabado, Melquisedeque serviu ao seu filho vitorioso a comunhão. Pensem nisso. Parte de si mesmo. Vejam, lhe deu de si mesmo. Agora, queremos ver aqui em tipo, aqui está, em vista a comunhão. Depois da batalha, ele deu de si mesmo, porque a comunhão é parte de Cristo. E depois de que a luta, ele escreve as eras, e depois de que a luta se acabou, depois de que vocês já se cansaram, então, é quando vocês tomam parte de Cristo. E ele escreve a teofania. Agora, sigam aí o fio, porque vejam vocês, quando é que se toma parte do Senhor, parte dessa grande teofania é depois das eras. Agora, isso é um mistério tão grande, porque na dispensação da graça se recebia o Senhor em sua primeira vinda por meio desse sacrifício na cruz, feito 2000 anos atrás, pela pessoa de Jesus de Nazaré. E vejam vocês, se aceitava esse sacrifício e se nascia de novo. Agora tudo isso estava no lugar santo, que é o espírito da pessoa. Agora, vejam vocês que para passar a alma ao lugar santíssimo, a era da pedra angular, é depois das eras. Agora, por isso é que, no escrito, onde ele diz, nem todos os nascidos de novo fazem o rapto, ou farão o rapto. Agora, onde é que a pessoa nasceu de novo? Agora vejam, continua dizendo, então é quando vocês tomam parte de Cristo, ele escreve a teofania, se tornam parte desse ser, o captam. Agora, ele ao fazer essa pergunta, o captam, é isso que viemos falando. E eu sei que a igreja noiva já tudo isso captou. Já isso é álgebra, vamos dizer, porque os trovões são álgebra, diz o irmão Branham. Agora vejam, ele escreve ali, desenha uma estrela de Davi à direita e escreve para cima, à direita. Se tornam a palavra, para cima ele escreve, se tornam a palavra. E à esquerda escreve, a encarnação da palavra nos filhos de Abraão. Agora continua dizendo, Jacó lutou toda a noite e não quis soltá-lo até que ele o abençoou. Isso é correto. Batalha pela vida. E depois de que a batalha terminou, e ele escreve do sétimo selo, porque o sétimo selo tem um começo e tem um final. O sétimo selo, o seu começo é o nascimento desse véu de carne, e o seu final é o cumprimento de Apocalipse 11, onde vemos aí os ministérios de Moisés e de Elias, quando acabaram ali seu ministério, seu trabalho. Continua dizendo, porque no livro dos selos ele nos diz que Apocalipse 19, que é o cavaleiro do cavalo branco, e Apocalipse 11 é o mesmo, porque o Filho do Homem vem com os seus anjos. Agora ele diz, e depois de que a batalha tenha terminado, ele escreve do sétimo selo, então Deus dá a vocês de si mesmo. Ele escreve a teofania. Isso é sua verdadeira comunhão. O pão e hóstias somente a representam. Vocês não devem tomá-la, a menos que tenham lutado e
tenho sido feito parte de Deus. E ele escreve nascido de novo. E agora vejam aí. Nessa parte embaixo ele escreve Apocalipse 10, do 8 ao 11, que é a vinda do anjo forte. E é ali onde vemos nessa escritura que ele nos escreveu ali, de Apocalipse capítulo 10, versículo 8 ao 11, diz: a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho que está aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: toma-o e come-o. Ele te fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel, mas tendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Então foi-me dito: importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Aí está comendo de si mesmo. Já isso é o alimento maná escondido do lugar santíssimo, o qual está contido nos trovões, que é depois das eras, depois da dispensação da graça. E ele desenha aí à direita, aqui na mensagem, quem é este Melquisedeque nesse parágrafo, desenha uma pedra angular e as eras, e dentro da pedra angular uma estrela de Davi. Agora vejam, continua dizendo, recordem, neste tempo, a comunhão nunca tinha sido instituída, não até antes da morte de Jesus Cristo, centenas e centenas de anos mais tarde. Agora, o que é que nos diz? Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante ao 26 diz: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. E ele escreve aí na Bíblia do lado direito: até a segunda vinda de Cristo. E, até 2018, se esteve realizando a Santa Ceia, e vejam que, depois essa voz desse anjo forte, essa voz diz que o tempo já não é mais. Ou seja, é o mensageiro que começou a pregar e a dizer: o tempo se acabou. Vejam na mensagem a trajetória do programa divino desde o Gênesis até o Apocalipse, a vinda do Messias, que foi pregado em 2 de janeiro de 2010 em Caiê, Porto Rico, diz, ou seja, que é a mensagem que coloca fim ao tempo, e o tempo deixará de ser o tempo de redenção, ou seja, sob a dispensação da graça. O tempo da dispensação da graça é a mensagem que estará proclamando este mistério do sétimo selo, e estará proclamando a hora do juízo divino, as coisas que vão acontecer. Será esse mensageiro que virá pregando o evangelho do reino, ou seja, o evangelho eterno. Ou seja que esse mensageiro já o identificamos, o qual proclamou que a dispensação da graça tinha terminado, colocava fim à dispensação da graça, fim aos batismos, fim à Santa Ceia. E tudo por quê? Porque aí ele estava proclamando já o cumprimento da sua vinda. Porque ele disse: fazei isso em memória de mim até que eu venha. Agora vejam como ele aqui nos diz o reverendo William Branham. Jacó continua dizendo na página 24, Jacó lutou toda a noite e não quis soltá-lo até que ele o abençoou.
Isso é correto. Batalha pela vida. E depois de que a batalha tenha terminado, então Deus dá a vocês de si mesmo. É aí que ele escreveu a teofania. Isso é sua verdadeira comunhão. O pão e hóstia somente a representam. Vocês não deveriam tomá-la a menos que tenham lutado e tenham se tornado parte de Deus. E continua dizendo, recordem, neste tempo, a comunhão nunca tinha sido instituída, senão até antes da morte de Jesus Cristo, centenas e centenas de anos mais tarde. Mas Melquisedeque, aí ele escreve à esquerda, a comunhão espiritual. Mas Melquisedeque, depois de que seu filho Abraão tinha vencido a vitória, Melquisedeque se encontrou com ele e lhe deu pão, vinho e pão, mostrando que depois de que essa batalha terrena termine, nos encontraremos com ele nos céus e tomaremos a comunhão outra vez. Será a ceia das bodas. E à direita ele desenha uma pedra angular e escreve Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. E escreve, sobe aqui. Onde vamos subir? À era da pedra angular. Aí é que subimos e aí é que estamos comendo de si mesmo. Por quê? Porque está Melquisedeque dando esse alimento. Agora, para ele poder ver essa multidão, vejam vocês, onde ele estava alimentando com esse alimento, com esse maná, que tinha sido armazenado para certo tempo em particular. No livro de citações, na página 1, parágrafo 1, diz, aí na parte final, então ele disse, este não é teu tabernáculo, e eles já não comem pão de vida. Desenha uma estrela de Davi de cada lado. Eu estou te enviando por este caminho. E então eu viajei para o oeste. Eu fui então trazido a uma planície onde uma plataforma foi levantada. Aparentemente estava embaixo de uma grande tenda ou auditório, e desenha uma pedra angular à direita e escreve, grande carpa, grande tenda. Ali haviam cortinas estendidas atrás da plataforma. O Senhor então me disse que puxasse para trás as cortinas, e quando eu fiz, eu vi uma grande montanha de pão de vida. Ele então disse, alimente a estes. Agora, por que ele diz a esse ministério sobre carpa que alimentasse a estes? Porque esse que o Senhor está falando é quem comeu o livrinho. E escreve à direita aí, pão de vida. E, me virando ao redor, eu vi pessoas vestidas de branco, vindo de todos os lados, formando uma grande audiência. Vem onde é que aí cada filho e filha de Deus, que são os que estariam recebendo essa fé de rapto, esse ensinamento sobre carpa, o qual são os trovões, são os que nascem de novo na alma. São os que têm da sua teofania, dessa grande teofania. Agora, o inimigo de Deus sempre tentou que o Senhor não cumpra o seu programa e que os escolhidos de Deus não recebam as promessas para o tempo em que eles vivem. Como, por exemplo, como pode ser possível que o ministro diga a um grupo de pessoas ou à congregação onde ele está ministrando que não se conectem com a carpa? Isso não é um espírito de Deus, isso é um espírito de erro, um espírito de mentira. Porque foi dito que em uma grande carpa catedral iria estar sendo dada a revelação dos trovões, ia estar sendo dada a fé de rapto. Na mensagem que nos pregou o Dr. William Souto Santiago, o qual intitulou umas palavras de saudação aos pastores em 26 de março de 2011 em Cali, Colômbia. Ele nos diz, portanto,
Entendam isso e tenham o povo bem atento para que não preste atenção a nenhuma coisa que se levante contra o programa divino. Todos desejamos ser transformados, todos vamos em frente e a visão da carpa vai ser cumprida porque foi vista já de antemão. Mas o inimigo de Deus tratará de impedir que se cumpra a visão da carpa, porque ali é onde os trovões emitem suas vozes, revelando sua mensagem e revelam todo o mistério de Deus, o mistério do nome novo também. Dá fé para o rapto à igreja do Senhor Jesus Cristo e seremos transformados quando os mortos em Cristo ressuscitarem. E depois estaremos pouco tempo, 30 a 40 dias, estando já no novo corpo, para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Onde é que os trovões estariam emitindo suas vozes? Em uma grande carpa catedral. Tão simples assim. Isso foi em 2011. Vem como Deus vai dando mais e mais luz ao mensageiro e podem ver que em mensagens anteriores Deus não tinha revelado esse mistério completamente. E já ele dizia que os trovões estavam emitindo suas vozes, porque ele estava falando como se nele se estivesse cumprindo essa promessa. Mas ele, vejam, mais adiante, ele nos falou que não estava ainda a dispensação do reino em ação, mas que se estava vivendo na dispensação da graça. Vejam, nesta mensagem, o propósito de Deus e sua criação, que foi pregada em 26 de agosto de 2010, diz, portanto, ainda podemos dizer, hoje é o dia de salvação. O hoje corresponde a tempo presente e a dispensação da graça, o dia de salvação. A dispensação da graça ainda não terminou. Vem? Ainda resta algum tempo e não sabemos quantos dias, meses ou anos restam da dispensação da graça. Portanto, ainda há oportunidade para o ser humano que, arrependido de seus pecados, vem a Cristo e recebe como único e suficiente Salvador. Vejam tudo isso sob a dispensação da graça. Vem como o que ele falou e ele tinha profetizado, depois engrandeceu mais e trouxe mais luz, mais revelação e nos colocou na posição correspondente. Nesse tempo, ele nos disse onde estávamos. Mas antes, tinha nos dito que já estávamos na dispensação do reino e que estávamos já escutando os trovões. Mas vejam vocês que tudo isso, para este tempo final, ia ser dado a conhecer a igreja noiva, o qual isso já é álgebra, ou seja, vejam no livro de citações, porque se vocês não passam em alguma matéria na universidade ou na escola superior, no ensino superior, não se graduam e não podem passar para o outro grau. Assim aconteceu com muitos. Vamos dizer que estão reprovados, foram reprovados, são de DP e não puderam passar em algumas matérias. E quando vem a matéria já mais difícil, já é alimento mais sólido. Então, estão todos enrolados, confusos, porque já reprovaram nas matérias anteriores. Tão simples assim. Vejam na página 83 do livro de citações, parágrafo 707, diz, note, o trabalho do mensageiro do tempo final será preparar os santos, será preparar aos santos uma noiva preparada para seu noivo. Essa será a sua mensagem. Você deseja aprender seus ABC para que possa estudar álgebra depois? Quando estes outros selos que estão na parte de trás do livro forem abertos, vê? Tem que passar primeiro o ABC, para então entender e receber a álgebra. Diz, eles serão somente revelados a estes. A quem? Aos que nascem de novo na alma.
E escreve à direita os trovões. E escreve álgebra é igual os trovões. Os selos na parte de trás. Ou seja, que os trovões não é para qualquer grupo. Os trovões é somente para os que serão transformados. Os trovões é para a noiva. Agora vejam em que grupo você está. Ele faz a pergunta, vejam nessa mensagem, discernir a palavra que foi pregada em 23 de janeiro de 2011 em Caiei, Porto Rico, nos diz, não é somente escutar, mas entender. Não é somente escutar a parábola, mas fazer como os discípulos. Senhor, explica-nos a parábola. Não é somente escutar o evangelho, mas entender o evangelho. Porque se não entende, em algum momento vai deixar o Senhor e vai se converter a outra religião, seja que for. Por quê? Porque no ser humano há uma necessidade espiritual na alma. O ser humano é um ser espiritual que está metido, colocado dentro de um corpo de carne, portanto vai estar buscando a Deus. E se deixa o Senhor Jesus Cristo, o sangue de Cristo, então não está como sua proteção. A pessoa fica sem o sangue de Cristo e, portanto, não tem nada com o qual limpar os seus pecados, e então vem muitos problemas à pessoa. Como disse Paulo, para os que não discernem o corpo do Senhor, e Ele é a palavra. Mas aquele que foi semeado em boa terra, este é quem ouve e entende a palavra e dá fruto, e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. E isso foi sob a dispensação da graça, e é também engrandecido para a dispensação do reino. Agora vejam, ele diz, cada um de vocês que me escutam, nesta ocasião presentes, ou seja, os que estavam ali, e isso foi pregado em Caiei, Porto Rico, diz, cada um de vocês que me escutam, nessa ocasião presentes, ou em outras nações, e está em um destes 4 grupos. Vejam, porque o que nas eras os servos de Deus, os mensageiros de Deus, disseram ao Senhor nessa parábola, queres que arranquemos o joio? Já vocês sabem essa parábola. Agora vejam, não foi permitido arrancá-lo. Por isso, quando o nosso irmão William falava, ele falava para todos os grupos. Não podia ele realizar a separação, a segregação, porque nele não estavam os ministérios de Moisés e Elias para realizar essa separação. É neste tempo que Deus está realizando esse trabalho. E ele diz, cada um de vocês que me escutam nessa ocasião presentes ou em outras nações está em um destes 4 grupos. Eu sei onde eu estou. Nesse 4º grupo que ouve e entende a palavra e produz fruto a 30 ou a 60 ou a 100 por 1. E quem mais está nesse grupo? Cada um de vocês também. Agora aí, une todos. Vem. Como? É preciso entender as parábolas e compreender o que Deus esteve nos trazendo, tanto por meio do mensageiro Dr. William Souto Santiago e também pelo mensageiro, o reverendo William Branham, e por todos os mensageiros, São Paulo, os apóstolos e o próprio Jesus e João Batista. Ou seja, não é somente pegar a Bíblia e já lê-la como papagaio, as mensagens, e lê-los e já. É necessária a revelação do alto para compreendê-la. E isso somente o pode revelar o Espírito Santo. E a interpretação do que Deus trouxe por meio dos profetas é o seu cumprimento. Portanto, hoje a igreja noiva está vendo o cumprimento do que foi profetizado. Agora vejam vocês como ele continua nos dizendo aqui, o reverendo William Branham diz, vamos ver onde paramos aqui, mas Melquisedeque, depois de que seu filho Abraão tinha ganhado a vitória, Melquisedeque se encontrou com ele e lhe deu vinho e pão, mostrando que depois de que essa batalha terrena tiver terminado, nos encontraremos com ele nos céus e tomaremos a comunhão outra vez. Será na ceia das bodas. E aí que desenha uma pedra angular, a pedra angular nada mais, e escreve Apocalipse capítulo 4, versículo 1, e escreve, sobe aqui. E à esquerda escreve a ceia ao final
da batalha, na dispensação do reino. Onde na ceia? Na dispensação do reino. Que estamos comendo de si mesmo, porque está Melquisedeque como esteve Melquisedeque ali com Abraão. Depois da batalha. E ele diz, depois das eras, vem? Eu não tomarei mais do vinho, nem comerei do fruto, até que o coma e o beba convosco de novo no reino do meu Pai. E ele escreve com Moisés e Elias, dispensação do reino. É isso correto? Note outra vez, Melquisedeque foi se encontrar com Abraão antes de que ele regressasse para casa. Que tipo tão formoso nós temos aqui. Melquisedeque se encontrando com Abraão antes de que ele regressasse a casa depois da batalha. Agora, antes que regressemos à casa do nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro, nos encontramos com Melquisedeque, com Elohim. Agora vejam, ele tinha nos dito que Gabriel e Miguel, ele disse, vou dizer algo, vamos ver se conseguimos essa porção. Vamos terminar primeiro aqui um momentinho, onde estamos lendo para terminar essa leitura daqui de quem este Melquisedeque diz, nos encontramos com Jesus no ar, antes de chegarmos a casa. Ele desenha à esquerda uma pedra angular e as eras e escreve, sobe aqui. Onde é que íamos nos encontrar com ele? Na era da pedra angular. Nessa era celestial. Fora das 7 eras da igreja. Por quê? Vejam vocês. Ele tinha nos dito que a dispensação da graça não tinha terminado, consequentemente ainda não tinha se encontrado a igreja noiva com Melquisedeque. Agora continua dizendo, isso é correto. Primeiro aos Tessalonicenses nos diz isso, porque nos encontraremos, porque nos encontramos com ele no ar. Um formoso tipo de Rebeca, se encontrando com Isaac no campo, no frescor do dia. Nos encontramos com ele no ar. E desenha à direita uma pedra angular e as eras e volta a escrever Apocalipse 4:1. Sobe aqui. Primeiro aos Tessalonicenses nos diz assim, porque nós que vivemos e ficarmos não nos adiantaremos ou não impediremos aqueles que dormem, porque a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós os que vivemos e ficarmos, juntamente com eles seremos arrebatados para receber o Senhor no ar. Perfeito. Todos estes tipos. E escreve à esquerda a ressurreição, a teofania vem buscar o corpo. E escreve também aí no meio, sobe aqui, é igual, rapto. Vamos ler esse próximo parágrafo, que corresponde a esse escrito, porque continua dizendo, irmão Branham, por isso a teofania, se vocês morreram e entraram nessa teofania, o que aconteceu? A teofania vem à terra a pegar o corpo redimido, e se vocês estão aqui no ar, tomam o corpo para se encontrar com a teofania, aí o tem, e arrebatados, e vamos nos encontrar com o Senhor no ar. E ele escreve ar na pedra angular e a flecha para a pedra angular em um desenho que faz. E as eras. Ou seja, onde é que essas teofanias vão tomar estes corpos na era da pedra angular, não na dispensação da graça onde muitos ficaram, mesmo que digam que não, mas estão cegos, e um cego se guia outro cego, ambos cairão no buraco, não estão vendo. Onde é que estão? Porque se reprovaram na matéria e não passaram à próxima matéria, ou seja, não passaram a era da pedra angular. Ou seja, podemos dizer, são uns reprovados, mas a igreja noiva é essa que, com percepção profética, passou com notas de alta honra, a outras mais altas, com louvor, e puderam ver, e ainda há mais níveis de excelência, pois esse nível mais alto que um ser humano possa receber, pois é preciso multiplicá-lo por indefinido, porque
é a teofania de cada um que saiu da grande teofania de Deus, da sabedoria eterna, da sabedoria divina, a que os filhos de Deus têm. Portanto, cada etapa e cada matéria vão passando com perfeição. E são esses filhos e filhas de Deus, escolhidos de Deus, que neste tempo final subiram à era da pedra angular e receberam Melquisedeque. E ele está dando de si mesmo. Agora, aí é que ele escreve a ressurreição, a teofania vem buscar o corpo. Agora, se você está esperando sua teofania na dispensação da graça, aí jamais vai receber. Tem que ser na era da pedra angular e tem que estar comendo de Melquisedeque. Tão simples assim. Agora veja, ele continua dizendo, nosso irmão William na mensagem, Deus prolongando sua paciência, continua dizendo um pouquinho, mas aí mesmo, corrido um parágrafo a mais diz, agora esse evento é muito importante, porque Cristo diz que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Ló. Os dias de Ló, onde apareceram Gabriel, Miguel e Elohim, materializados em um corpo físico criado por Deus. O reverendo William Branham disse, estes mesmos personagens estarão aqui na Terra neste tempo final. Agora vejam que ele, nessa mensagem aqui eu tenho, que ele nos pregou, em 23 de novembro de 1997, em São Paulo, Brasil, intitulado O Mistério de Gabriel e Miguel no Último Dia, diz... E vamos deixar aí quietinho, porque para outra ocasião teremos muito do que falar com relação a Gabriel e Miguel, trabalhando no corpo místico de Cristo, não somente em tempos passados, mas o trabalho que estão realizando neste tempo final. Assim que vou lhes dar uma notícia, e aí é uma das grandes notícias que veio nos dar. Assim que vou lhes dar uma notícia, e não venham se surpreender, não se surpreendam que os arcanjos Gabriel e Miguel estejam viajando pela América Latina e o Caribe. Agora vejam, uma tremenda revelação, porque, vejam vocês, ele estava ali, fazendo essas viagens, eu já estava com ele nessas viagens, na parte da filmagem, e vejam vocês como tudo vai se cumprindo de uma forma simples, em simplicidade. Deus cuidando do seu instrumento. Agora vejam, não cuidou também de Jesus? Agora, vamos continuar aqui. Vejam, nesta mesma mensagem continua dizendo, e agora, ele diz que será antes da vinda do Senhor, ou seja, antes que Cristo termine sua obra de intercessão no céu, e isso será quando entrar até o último escolhido de Deus ao corpo místico de Cristo, a era da pedra angular, porque essa é a única era vigente, onde estão entrando os escolhidos de Deus ao corpo místico de Cristo. Já as demais eras não estão entrando porque são eras que já terminaram, se estavam vivendo nessa brecha entre a sétima era e a era da pedra angular, que corresponde à dispensação da graça ainda. Vê? Vem o simples que é tudo, mas qualquer um que não tem essa percepção profética não pode entender, não pode compreender. Por isso ele disse, na mensagem A Voz que Abalará os Céus e a Terra, que foi pregado em 4 de maio de 2005, em Talcahuano, no Chile, ele disse ali, ainda Cristo está no céu, em seu trono de intercessão, ainda a segunda vinda de Cristo não se realizou, ainda a vinda do anjo forte não se realizou, porque Cristo ainda está no trono do Pai, fazendo intercessão com seu sangue. Vejam que tudo isso ia ser realizado, materializado, ou seja, cumprido, tornado uma realidade. Essa palavra sendo vivificada, trazida à vida pelo Espírito Santo. No fim do tempo, quando terminasse a dispensação da graça. Mas antes, já estava esse ministério, Deus, operando nesse instrumento e cumprindo a parte do entrelace dispensacional. Percorrendo a América Latina, conhecendo o território e levando a conhecer a toda a congregação. Agora vejam que o trabalho também desse poderoso arcanjo, o qual
veio e trouxe sua mensagem e se foi. Na pessoa do Dr. William Souto Santiago, veio também para apresentá-lo à igreja noiva, esse instrumento para que fosse conhecendo, e quando Deus começasse o ministério através dele, o povo já o conhecesse. Era um de vossos irmãos. Tão simples assim. Agora, continua dizendo aqui. Nesta outra mensagem, os arcanjos, Gabriel e Miguel atuando nas mudanças de reino, que foi pregada em 14 de agosto de 2016 em Caiei, Porto Rico, diz: somos bem-aventurados ao viver neste tempo. É o tempo mais glorioso de todos os tempos. Mesmo que para o mundo é o tempo mais difícil, mais problemático, mais terrível, mas para os filhos de Deus é o tempo mais glorioso de todos os tempos. Portanto, somos pessoas bem-aventuradas em viver neste tempo. É o tempo para a manifestação do Filho do Homem. É o tempo para a manifestação dos anjos do Filho do Homem, como foi nos dias de Ló, onde ali o Filho do Homem, Elohim, Deus, vestido de um corpo físico com o qual comeu, almoçou com Abraão, e os arcanjos Gabriel e Miguel, vestidos de um corpo físico também, comeram, almoçaram com Abraão, e depois à tarde cearam com Ló lá em Sodoma. Veja a mensagem: um homem que pode acender a luz. Ali nos diz, na página 38, diz: e então aqui, os filhos, imediatamente depois daqueles fundadores, o que eles fazem? Eles não permaneceram no talo, eles se afastaram dele e se fizeram para si mesmo uma pequena coisa como casca, de onde você se afasta da fonte real de vida. Você não tem vida. Jesus tem uma mesa preparada onde os santos de Deus são alimentados do alimento maduro do dia. Vejam, o que é o alimento maduro do dia? Os trovões. Esse maná escondido, a fé de rapto. Esse alimento são alimentados do alimento maduro do dia pela luz do Evangelho, que vindica que Ele está aqui hoje. Os santos comem o pão. No livro de citações, vejam, na página 106, parágrafo 920, nos diz o reverendo William Branham neste extrato. Vejam, onde estamos? Aqui no topo da pirâmide. Vejam, qualquer um podia dizer, o irmão Branham está dizendo que está na era da pedra angular. E quem se atreve a dizer o contrário? Ou dizer que o nosso irmão Branham está incorreto aí? Ele está falando, ele está profetizando o que seria. O mesmo que aconteceu com o Dr. William Souto Santiago, vem? E muitos se confundiram no que o reverendo William Branham trouxe, precursor da segunda vinda do Senhor, e vejam, interpretaram a sua maneira e ficaram esperando algo onde não vão recebê-lo. Porque toda a promessa que foi trazida por revelação e foi revelada nessas profecias, nos sonhos e em visões dadas ao reverendo William Branham, eram para serem cumpridas neste tempo final. E também todos os que ficaram e não subiram à era da pedra angular e estão esperando que o Dr. William Souto Santiago regresse para... Alguns diziam, e ainda dizem, pastores disseram aos seus grupos, estamos esperando que ele regresse para que termine o que não terminou. Para terminar o que não terminou. Um tremendo disparate, uma tremenda bobagem. Vejam, estão acrescentando e também tiram a palavra e a verdadeira revelação que essa palavra trouxe ao povo. Torna inefetiva a mensagem. E quando Deus está cumprindo o que Ele prometeu, então dizem, isso não é. A interpretação de tudo que foi trazido é o seu cumprimento, é o que Deus está fazendo hoje. Agora continua dizendo,
Estou na página 106, parágrafo 920. Vejam onde estamos. Aqui no topo da pirâmide. Aqui onde Deus o provou com a Bíblia, pelos 7 selos que foram perfeitamente revelados. Esperando somente os 7 mistérios, ele escreve trovões. Justo ao final, na vinda do Senhor e o rapto da igreja, pode acontecer antes da manhã. E ele escreve aí embaixo, esperando os trovões no último, justamente ao final, na vinda do Senhor. E à esquerda ele escreve, o rapto antes da manhã, do milênio, 4ª vigília, e à direita também desenha uma pedra angular e as eras, e em cima ele escreve, Apocalipse 10, 1 ao 6, os trovões na vinda do Senhor. E se os trovões são pronunciados na vinda do Senhor, e ele nos disse em 2005 que ainda o anjo forte não tinha descido do céu, e ele nos disse, fazei isso em memória de mim até que ele venha, e ele escreveu, até a segunda vinda de Cristo, pois então, por lógica, a pessoa deve buscar e deve ver onde está o Senhor atuando no meio da sua igreja, trazendo a revelação, a fé de rapto. Bem, o simples que é tudo, e ele já assinalou que ia ser em uma grande carpa catedral. Busque uma grande carpa catedral e busque o ministério que Deus está operando aí, e já identificaram o anjo que era diferente dos demais. Terão identificado o 7º selo. Tão simples assim. E continua dizendo aqui, ele escreveu aí, na página 38, de um homem que pode acender a luz à esquerda, para cima ele escreve, a ceia. Agora continua dizendo, na mensagem, os arcanjos Gabriel e Miguel, atuando nas mudanças de reino, continua dizendo, tipo e figura para o tempo final da vinda do Filho do Homem. Como foi Elohim lá, será a vinda do Filho do Homem aqui, neste tempo. E como veio Elohim com seus anjos, Deus com os arcanjos Gabriel e Miguel, o Filho do Homem virá neste tempo final com os anjos, os ministérios das 2 oliveiras de Zacarias capítulo 4, versículo 11 ao 14 e Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 14. Ou seja, que o que aconteceu lá se repetirá aqui em uma escala no programa divino, no meio da igreja de Jesus Cristo e depois no meio do povo hebreu. Tão simples como é esse mistério do 7º selo. Esse mistério de Melquisedeque no meio da igreja. É isso que falamos nessa ocasião. Por isso, até as crianças podem compreender e podem entender. Mas vejam, de que vale a uma pessoa ter tantos anos a mensagem se não tem essa percepção profética e não é dos do grupo que ia receber sua vinda. Os que não têm essa fé espiritual e têm intelectual, têm uma fé mental, como falamos no domingo passado, não estarão escutando a grande carpa catedral. Ou seja, o ministério sob carpa. Agora, já vimos a forma de identificar os que têm uma fé espiritual. Todos aqueles que se conectam com a grande carpa catedral. Vejam que simples. Deus nos abriu todo esse quadro, mas mesmo falando assim claramente, sem nenhuma forma, vamos dizer, de tampando as coisas, mas falando claramente, porque estamos na era da pedra angular, onde o lugar santíssimo é iluminado pela Shekinah, o anjo do pacto. Tudo é trazido à luz, e mesmo assim, quem é cego? Não há forma de que você o faça ver. Agora, para quem é de Deus, pode estar cego espiritualmente. E Deus, com essa grande voz de trombeta, o chama e escuta essa voz. É curado da sua cegueira espiritual e lhe é revelado esse mistério. E essa é a maior cura que Deus pode dar a uma pessoa. De que vale uma pessoa que esteja forte e sã fisicamente e está espiritualmente na cegueira espiritual e esteja com essa doença em toda a sua expressão. Ou seja, pode ter essa doença, dessa cegueira espiritual e estar bem fisicamente. Pois de que vale? Agora,
Pedimos ao Senhor que continue nos abrindo entendimento às Escrituras e continue curando espiritualmente, tirando a cegueira espiritual de muitos e confirmando todos os que já estão vendo e recebendo. A Melquisedeque, comendo desse pão de vida, comendo dele, o qual é a encarnação da palavra nos filhos de Deus. Esse foi nosso tema dessa pequena conversa nessa ocasião, com essas porções que lemos, onde fizemos um pequeno resumo, assim um pouco rapidamente, mas se você tomar essas palavras que falamos hoje e aborda mais esses temas que falamos assim um pouco saltados, e vem nos estudos que já foram falados, pode ter o quadro mais claro e compreender o que o precursor da segunda vinda do Senhor nos trouxe, o reverendo William Branham, e também pode compreender o que nos trouxe o doutor William Soto Santiago. Tudo está se cumprindo ao pé da letra. Tudo está caminhando conforme o programa divino. Agora, em que grupo você está? Você já sabe em que grupo está. Pelo menos, você já sabe. Se você está seguindo a obediência às instruções de se conectar na carpa e receber todo esse alimento espiritual, o maná escondido, o pão de vida, a fé de rapto, o qual os trovões o dão, que é a voz do anjo forte, pois você tem uma fé espiritual, você é um desse grupo de 100 por 1. Ou seja, você já se identificou e automaticamente pode olhar aos demais e pode ver onde está cada um. Isso antes não se podia identificar. Hoje, o escolhido de Deus pode identificar. Se identifica, ele pode identificar os demais grupos. Vejam como Deus nos deu esse poder. Agora, há mais poder que você tem, porque você, como teofania, tem esse poder. O que é preciso saber é usar esse poder. E isso é o que Deus está nos dando, essa fé para usar o poder. Bom, foi para mim um privilégio grande e uma bênção grande poder compartilhar com vocês estes momentos de companheirismo sobre o tema, a encarnação da palavra nos filhos de Deus. Hoje, sábado, 15 de fevereiro deste ano 2025. Continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Deus abençoe e guarde a todos.